queridos, queridas. Tudo bem com vocês? Estou aqui para continuar a atividade referente à aula 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, peguem o material de vocês e fiquem atentos à correção de hoje. Tem algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Como nós vimos nas aulas anteriores, nas correções anteriores, a gente pode perceber a formação do povo brasileiro, a base da nossa formação. E hoje a gente vai tentar entender como é que essas pessoas vivem. Será que elas têm qualidade de vida? Então vamos observar aqui essa primeira imagem, tá? E vamos primeiro para o primeiro passo. Analise os dados de distribuição da composição étnica racial da população brasileira. Então temos aqui o primeiro passo. Então vamos focar o olhar sobre essa perspectiva étnica racial, certo? Mas aqui tem imagens muito fortes, né? Tem uma imagem aqui mostrando um pouco assim de moradias subhumanas, o contexto aqui da vacinação, o contexto da educação. Será que toda a população brasileira ela tem acesso aos serviços de infraestruturas? Será que isso é presente na vida das pessoas? Segundo passo. Tomando como base o levantamento estatístico do IBGE, isso em 2010, vamos dar uma olhada mais atento no indicador referente à classificação de grupos étnicos no Brasil. Então, lembrando, né, do conceito de identidade étnica que a gente viu na correção anterior, né, que é um conceito que o próprio indivíduo ele auto se declara a partir do critério do pertencimento. Então, nós temos aqui algumas regiões do nosso país, certo? Nós temos aqui a região norte, a região nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. A população parda, na cor vermelha, ela está vencendo principalmente aqui, ó, na região norte, certo? E a população, veja que ela é o maior número, né? Então, lembrando que isso é autodeclaração. Então, a partir dessa observação aqui, vamos ver se a gente já consegue responder as questões do segundo passo. Letra A. A distribuição da população por cor ou raça em nosso território nacional é igual em todas as regiões? Lembram do que eu falei sobre a questão de igualdade na geografia, da isonomia? Os espaços não são iguais, já dizia Milton Santos. Os espaços não são iguais. Então, nós vivemos em uma diversidade. Então, óbvio que a gente vai colocar aqui que não. Então, dê exemplos a partir da análise de dados. Então, você vai colocar dessa distribuição de cor e de raça, não é? Que a região norte ela vai ter o maior número de pardos no país. Na verdade, a cor parda ela é predominante no nosso país. B. A partir dos estudos sobre a formação do território e do povo brasileiro, explique quais são os principais motivos para a distribuição acima. Então, o que leva à ocupação humana? O fator econômico, certo? O núcleo urbano também, a chegada da indústria com as cidades atraiu muitas pessoas. Então, esses são os dois fatores que contribuem maciçamente para essa ocupação humana. Terceiro passo, uma leitura com atividades. Essa leitura é muito interessante porque tem um conceito que é chamado conceito de minorias. Vejam aqui, a palavra minoria se refere a um grupo de pessoas que, de algum modo, em algum setor das relações sociais, se encontra numa situação de dependência ou desvantagem em relação a outro grupo maioritário. O que é que significa isso? A gente pensa que minoria tem a ver com quantidade, mas na questão social tem a ver com grupos que sofrem algum tipo de discriminação ou ficam em desvantagem em relação à conquista de oportunidades. Então, assim, aqui seria um exemplo da questão das minorias no nosso país, certo? Lembrando que existe essa reflexão por trás. Quarto passo, analise com leitura e atividade. O que seria IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano? Como eu já coloquei aqui no início, é preciso estudar a população, não somente a sua quantidade, mas saber como essas pessoas estão vivendo. E como é que eu vou saber? Será que eu tenho que ficar decorando todos os estados brasileiros, todos os países do mundo, para saber o que é desenvolvido e o que não é? Então, basta você saber os indicadores sociais, indicadores econômicos. E o IDH, ele é responsável por resumir, né, a grande parte dessa qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós temos aqui no Índice de Desenvolvimento Humano, só para resumir para vocês, esse assunto é muito importante, ele vai acompanhar vocês por todas as séries a partir de diante. Então, vejam só, nós temos a renda per capita, que é a renda por pessoa, longevidade, que vai ter vários desdobramentos, expectativa de vida, que é quanto tu pode viver, educação, o acesso à educação, né, que é o mais importante de todos, o grau de elevação de nível das pessoas
faz com que identifique o país num patamar de desenvolvido. E outra questão, né? Ninguém vai perguntar a vocês, não vai aparecer nas questões, nas atividades de vocês, eles não vão perguntar não vai aparecer diretamente o que é um país desenvolvido, o que é um estado desenvolvido. Eles vão colocar o índice de desenvolvimento dessa forma aqui, com esses elementos, ou então eles vão colocar essa variação de números, de 0 a 1, certo? Quanto mais próximo de 1, mais satisfatório é o IDH, maior a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a partir desse conceito, tem uma atividade aqui, só para vocês observarem, a partir do último censo de 2010, mostrando um pouco a colocação do negro e o branco no ano 2000, e o negro e o branco no ano 2010, 10 anos depois. Então, vejam, o IDH ele coloca somente os números, certo? Inicialmente, aqui na cor azul. Então, no ano 2000, nós vamos ter um IDH de 0,5, um IDH mediano do negro, e do branco de 0,6, um pouco maior. Já em 2010, o branco ele vai ter um pouco maior, o IDH de 0,6, perdão, gente, o negro vai ter um pouquinho maior, 0,6, e o branco aumenta ainda mais, 0,7. A esperança de vida ao nascer, quanto você pode viver? Então, nós vamos ter uma base de vida, mais ou menos cerca de 66 anos. E isso para o negro, isso no ano 2000. E o branco, 71 anos, um pouco mais. O branco está vivendo mais, isso no ano 2000. Em 2010, esse número vai aumentando, essa expectativa vai aumentando. O negro, 73 anos e o branco, 75 anos, certo? O que é que nós temos mais? O fundamental completo. Nós vamos ter um número maior de brancos concluindo o fundamental bem maior e os anos fundamentais também, certo? Tanto no ano 2000 como no 2010. Então, e a renda? Em 2010, nós vamos ter aqui os negros ganhando cerca de R$ 327 no ano 2000, enquanto que o branco ganha R$ 806. No ano de 2010, nós vamos ter o negro ganhando R$ 508 e o branco R$ 1.097. Isso é uma média, viu, gente? Isso aí não vale para todos, é só uma média, a partir de dados do IBGE. Então, a partir dessa análise, dessa tabela, o que a gente pode concluir no passo 4? Letra A. Vimos a descrição acima, que quanto mais próximo de 1, né, é mais satisfatório. Então, é melhor o IDH de determinado espaço. Explique como os dados apresentados justificam o conceito de minoria que foi abordado no terceiro passo dessa aula. Lembrando que a questão da minoria não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com grupos que sofrem um pouco de discriminação ou entram um pouco em desvantagem em relação à conquista de objetivos e tudo mais. Então, não é a cor da pele que vai definir a conquista dos seus objetivos, não é? Então, é mais ou menos isso que trata um pouco essa tabela. Ela mostra desigualdade entre o negro e o branco. B. Quais são os fatores que podem levar a uma menor taxa de esperança de vida ao nascer? Expectativa de vida ao nascer. Então, assim, nós sabemos que esse fator está relacionado diretamente com o acesso à saúde, com o acesso à qualidade de vida. Então, se a pessoa não tem esse acesso à saúde, ao saneamento, à água de qualidade, então isso vai repercutir na questão da expectativa de vida. Ela pode ter uma expectativa de vida baixa. C. A partir da análise de todos os indicadores sociais acima, é possível afirmar que vivemos em uma democracia racial, com oportunidades iguais para todos. Então, o que é a democracia racial? São as mesmas oportunidades para todo mundo. Não existe a questão da discriminação para a democracia racial. Então, para a gente viver em um país que tem a democracia racial, é preciso respeitar todos esses critérios de igualdade. Aula 7 e 8, a questão da regionalização. O que significa a palavrinha regionalização na geografia? Regionalizar significa dividir. A gente vai dividir o espaço para melhor estudá-lo. Então, aqui nós temos aqui as 5 regiões oficiais do nosso país, mas lembrando que essa é a configuração atual. No início da configuração dos mapas não era assim. Então, o que significa aqui a palavrinha região? Então, significa dividir. Como ocorreu a ocupação do território nessa região? A gente sabe que o nosso país ele teve aquela dinâmica da contribuição da colonização, a ocupação pelo litoral.
Consegue lembrar as subdivisões do Nordeste e suas relações com a população? Então, vamos ver essas subdivisões. O Nordeste, né? Nossa região é muito grande, em espaço contínuo. Então, naturalmente, como eu já disse para vocês, que os espaços não são iguais. Então, o que a gente pode observar? Regiões dentro da região Nordeste, que a gente chama de sub-regiões. Então, nós temos aqui, né, representada por cores, né? Começando aqui pela zona da mata, aqui de verde. Então, nós vamos ter a maior concentração populacional do Nordeste aqui no litoral. Nós vamos ter a influência das massas de ar atlântica, nós vamos ter um clima mais úmido e a vegetação, que é o espelho do clima, vai absorver um pouco disso. Nós vamos encontrar nessa sub-região as pessoas com maior poder aquisitivo também, o maior PIB da região Nordeste. De roxo, nós vamos encontrar o Agreste, no qual o nosso município está localizado. Lembrando que é uma área de transição, não é? Se a gente for falar de clima, de vegetação e de outros aspectos, a gente pode observar o seguinte: se você sai da vegetação de Recife ou do clima de Recife e está indo em direção a Caruaru, você não vai dar um passo e já vai mudar o clima, já vai mudar a vegetação. Ele vai passar por uma transição. Então, por isso a região agreste. Tanto você vai encontrar características de um clima mais úmido, como de um clima mais seco, que é o próximo do clima do sertão, né? Que é a maior sub-região que nós temos. Tem a influência muito forte da continentalidade, porque está um pouco afastado do litoral. Então, a presença da continentalidade vai ser muito forte. Nós vamos ter durante o dia as temperaturas muito quentes e à noite muito frias, tudo influência da continentalidade, né? O solo, ele aquece rápido, ele resfria muito rápido e tudo isso influencia no clima, diferente lá do litoral. No litoral a água demora para aquecer, mas também demora para liberar o calor, então isso faz com que a amplitude, a diferença de temperatura, ela não seja tão gritante como acontece no sertão, né? Então nós vamos ter uma diferença muito grande de temperatura aqui nessa área do sertão, de dia muito quente e à noite muito fria. Nós vamos ter o meio norte, que já é uma transição aqui do sertão para a umidade da floresta amazônica, da região norte, ok? Então, vamos passar para a nossa última atividade. A partir das descrições dos mapas acima, referente às sub-regiões do Nordeste, identifique. Aqui eu tenho algumas imagens de vegetação. Lembrando que vegetação é o espelho do clima. A partir da vegetação, a gente vai identificar o clima. Então, a partir dessas imagens que vocês estão vendo, o que a gente pode concluir aqui? O que vocês, a partir das sub-regiões, o que a gente pode identificar aqui? No primeiro momento aqui, nós temos uma vegetação típica de áreas mais úmidas, não é? Então, de áreas mais úmidas, pode ser da zona da mata, né? Que tem a influência da Mata Atlântica. Lembrando que hoje nós temos 4 ou 5% da Mata Atlântica. O Brasil passou por uma ocupação territorial. A maior parte da população se concentra no litoral. Então, esse bioma foi muito desmatado. Foi em primeiro lugar de desmatamento no Brasil. Vamos para a segunda. Esse tipo de vegetação é uma vegetação de transição. Ela deixa aquele clima quente para absorver um clima mais úmido. Então, só pode ser a vegetação do meio norte, tá? Vejam aí se vocês conseguem já identificar qual é a alternativa. A terceira aqui é uma vegetação, assim, um pouco mais seca, certo? Que ela vai absorver, vai ter raízes profundas. As plantas, elas vão ser consideradas xerófitas, porque elas vão aguentar um período muito grande de seca. Então, qual seria a sub-região? É a maior de todas, sertão. E, por último, nós vamos ter outra região, sub-região de transição, que tanto vai absorver um pouco da umidade da zona da mata, como a do sertão. Então, só pode ser a região que a gente vive, que é o agreste. Então, qual seria a alternativa? Letra B. Tá? Então, parabéns para quem acertou, que marcou a letra B. Densidade demográfica. Então, assim, quando a gente estuda a população, é preciso a gente saber como essas pessoas estão distribuídas no espaço e como é que vive, e como é que essas pessoas estão vivendo. Então, nós temos aqui um mapa, lembrando que as áreas mais escuras no mapa, ela mostra exatamente as áreas onde a gente vai encontrar mais desses elementos, né? A gente está falando de população, então nós vamos encontrar a população do Nordeste, principalmente no litoral. Se a gente pegar o mapa do Brasil, esse mapa da região Nordeste, ele vai
essa característica de ocupação pelo litoral, ela vai se intensificando no Brasil todo. Tá? Então, é uma característica do Brasil, essa ocupação pelo litoral. E também a maioria das nossas capitais se concentram no litoral. Então, isso é um dos motivos que facilitou a ocupação humana. E, por outro lado, tem a questão do desmatamento, né? Eu reforço aqui da Mata Atlântica. Quarto passo. Em qual sub-região, letra A, em qual sub-região existe a maior concentração populacional? Indique quais as causas e as consequências da distribuição populacional. A gente viu a configuração do mapa, a maior parte da população concentrada no litoral, na maior parte das nossas capitais, mas qual a consequência disso no espaço e na vida das pessoas? Na vida das pessoas, a gente sabe que as cidades oferecem os serviços de infraestrutura, mas infelizmente não dá para todo mundo, nem todo mundo tem acesso, né, aos serviços de saúde, de educação, de moradia, a saneamento. Então, tudo isso desfavorece um pouco a qualidade de vida das pessoas. E por outro lado, tem a questão ambiental, tem a demanda ambiental, que sofre um desgaste, o desenvolvimento sustentável, que fica um pouco deficiente. Então, são essas as questões que são trazidas como consequência. Letra B. Para quais áreas do Nordeste a população sertaneja que vive no sertão está suscetível a migrar? Justifique. Esse tipo de migração é uma migração bem famosa, é a migração de transhumância ou migração sazonal. É uma migração que as pessoas realizam a partir que tem uma duração de uma estação. Por exemplo, em período de verão, muita gente vai trabalhar na área do turismo e depois, quando termina o período veraneio, essas pessoas voltam para as suas terras de origem. No caso aqui dos nordestinos que vivem no sertão, eles enfrentam um período de seca. Então, para fugir dessa seca e para arrumar trabalho, melhoria de vida, eles vão procurar a zona da mata, não é? Até chover novamente no sertão e eles retornarem, tá? Bom, gente, nossa aula vai ficar por aqui. Obrigada pela participação e até a próxima!